desafios da Natura parecem não se dissipar. A empresa continuou reportando um prejuízo de 652,4 milhões de reais. A receita cresceu 3,4% em moeda constante, mas caiu 2,8% em reais, somando 8 bilhões de reais. Nesse emaranhado de números, apenas prova que o desafio da maior companhia de beleza brasileira é grande e complexo. Segundo os últimos balanços, a gigante do setor de cosméticos tem uma dívida total que representa 4,35 vezes a Lagida, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Caso seja considerada apenas a dívida líquida, essa proporção cai para 2,85 vezes a Lagida. Reduzir esses patamares é uma métrica fundamental para a melhora dos resultados da Natura. A varejista, como tentativa de se livrar das dívidas, anunciou a venda da sua marca de luxo asiática Aesop para a L'Oréal. O negócio, avaliado em cerca de 13 bilhões de reais, surpreendeu pelo valor, mas já era um movimento aguardado pelos analistas. Com a venda da tal marca, a Natura pode, enfim, ter suas dívidas quitadas em um prazo mais curto e, caso seja concretizada, aliviaria o endividamento da maior multinacional brasileira de cosméticos. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família todos os dias. Que aonde chegam essas imagens agora em todo o estado de Santa Catarina, que a luz, a esperança, a palavra de Deus possa te guiar e te orientar. Você nota, meu amigo, que grandes e pequenos sofrem nesse mundo com problemas financeiros. E não é de hoje. A Bíblia diz assim que nos dias de Abraão houve uma fome na terra. E porque ele ouviu a voz de Deus, ele conseguiu sobreviver. Ele, a sua família, o seu clã, àquela fome. Nos dias de Isaac, o filho dele, também houve uma fome sobremodo grande na face da terra. E ele, porque ouviu e obedeceu, também conseguiu sobreviver. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós teremos lutas, nós teremos aflições, nós teremos problemas, principalmente o financeiro. Mas com o pacto com Deus, ouvindo a voz de Deus, nós conseguimos passar por tudo. Você percebe, eu também percebo, que a cada dia que passa, o mundo está mais difícil você viver. Eu quero colocar agora só histórias de pessoas que chegaram aqui nessa reunião de segunda-feira falidas, na miséria, sofrendo, mas com uma aliança, com uma vontade imensa de seguir os caminhos de Deus, os caminhos da fé, e permanecendo, elas conseguiram dar a volta por cima. Vamos às histórias e eu já volto. Eu cheguei aqui falido, eu cheguei aqui doente, com depressão, desacreditado do mundo e de mim mesmo. Você caiu em depressão, o que é que te levou à depressão? Doença e falência e dívida, e isso tudo. Juntou tudo, você não aguentou a pressão? Não. O senhor pensou em suicídio? Pensei, só não tive coragem. Pensar, eu pensei. Você começou a fazer sua aliança com Deus. Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu casei de novo, que o casamento estava destruído, acabou, separado. Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho construtora, hoje eu tenho escola, hoje eu tenho uma locadora, hoje eu tenho Deus, hoje eu tenho salvação. Porque olhando para mim, uma pessoa que nunca foi numa escola, eu era para estar catando lixo aí, com um carrinho puxando, mas não, eu sou de Deus e eu estou para cima, eu estou nas cabeças. Eu vim falido de uma empresa que foi pro buraco. Eu estava totalmente derrotado, eu não acreditava em mais nada. Assim, para honra e glória do Senhor Jesus, de um ano para cá, dentro do pacto, dentro do congresso, Deus está me restituindo tudo. O que eu perdi de imóvel, perdi carro, perdi dignidade, perdi o respeito, tudo que o senhor possa imaginar. Só vinha perdendo. Só perdendo.
e Deus me restituiu. Dentro desse ano, a minha empresa está de uma forma que está bombando. Cheguei na igreja mais ou menos um ano atrás, nós tínhamos uma empresa em Minas Gerais e a gente planejou um ano incrível. Era para chegar no final do ano com muito lucro e a gente praticamente faliu. Uma coisa inexplicável, tudo dando certo, a gente vendendo. Entrou muito dinheiro, mas a gente, até hoje eu não sei dizer como aconteceu isso. Então nós chegamos no congresso, fizemos aliança com Deus e aí Deus foi dando a direção. Então na mesma empresa que eu cheguei a falar com ela, falei, amor, não tem mais jeito, não dá pra gente fazer mais nada aqui. No mesmo ramo, a gente está prosperando. Nós conquistamos um apartamento em Minas Gerais, abrimos uma filial aqui em São Paulo, no Alphaville, compramos um apartamento em Alphaville, compramos nosso carro próprio também e há mais ou menos uns 15 dias fechamos um negócio, um grande negócio com um aporte milionário, que agora já está deslanchando também dentro daquele mesmo ramo que a gente estava praticamente falido. Tinha um negócio, só que eu acabei, por não ter visão, eu acabei destruindo ele com minhas próprias mãos. E nessa empresa, essa lanchonete que eu tinha montado, eu acabei indo trabalhar como funcionário nela. Uma humilhação total. Perdi meu carro, criei dívida no banco e eu fiquei trabalhando nessa lanchonete como funcionário, que foi a minha maior derrota, meu fundo de poço. Depois que você veio aqui, a coisa mudou? Sim, senhor bispo. Depois que eu comecei a vir para o congresso e firmar minha aliança com Deus, Deus foi mudando, foi transformando a minha vida. De funcionário, subi para ser gerente e de gerente subi a oportunidade de montar meu próprio negócio, de montar minha própria lanchonete. E hoje eu ganho bem mais do que eu ganhava quando eu montei a primeira lanchonete. Pagou as dívidas, saiu daquela humilhação? Sim, senhor, paguei as dívidas, saí da humilhação. Hoje eu tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio. A gente tinha uma pizzaria, né? A gente já estava falido, na verdade. A gente veio para cá já a necessidade, né? Aí a gente perseverou. Primeiro que Deus nos deu foi a paz, né? A gente não dormia, brigava o tempo todo por causa das dívidas, das contas que tinha que pagar, não tinha dinheiro. Aí Deus foi dando direção. A gente fechou as portas com a cabeça erguida e 2 anos que a gente está aqui perseverando na guerra. Toda segunda-feira a gente não falha. E agora Deus nos deu uma direção, a gente abriu um negócio totalmente diferente do que a gente sabia fazer e sabe, né? Nos deu direção, a gente abriu um negócio, estamos fabricando, eu fabrico e ela vende. É confecção de roupa feminina. Na pandemia eu perdi o meu escritório, né? E vim trabalhando de casa, lutando. E essa semana eu consegui 2 escritórios. Um na Barra Funda, um na Berrini. Um prédio sensacional, recepcionista, tudo muito bacana, né? Eu cheguei no congresso falida. A gente tinha 4 empresas, perdemos todas as empresas e eu virei ambulante. Ficou quebrada? Quebrada. Virei ambulante, fui trabalhar nas feiras livres como ambulante. Foi nessa situação que eu cheguei no congresso. O que você está agora? Hoje, a minha vida é totalmente transformada no quesito financeiro, né? Deus mudou tudo. Quando eu cheguei no congresso, eu tinha uma casa no valor de 100 mil, só para poder resumir. Hoje, o meu empreendimento está avaliado em 2,5 milhões. Coisa realmente alavancou. Alavancou. E a semana passada eu estive aqui, eu trabalho no setor de eventos, né? Eu tenho a minha sede própria de eventos. E a semana passada eu estive aqui e o senhor profetizou que a honra da segunda casa seria maior do que a primeira e eu abri a segunda unidade a semana passada, inauguramos. Você nota, meu amigo, que esse ditado que diz aí fora que há males que vêm para o bem, se cumpriu na vida dessas pessoas aí. Foi no sofrimento, na dor, na tristeza, quando perderam tudo, conseguiram entender que precisava buscar a Deus. Já você que está assistindo agora, não precisa isso acontecer para você entender que o mundo, a cada dia que passa, as coisas estão mais complicadas. Os sinais da volta do nosso Senhor Jesus estão aí. Esses sinais estão aí para todo mundo ver. E que você precisa não só prosperar, mas você precisa cuidar da sua alma, da sua salvação. Você precisa não só ganhar dinheiro para manter as despesas aí, mas, acima de tudo, você precisa ter paz interior. Uma das coisas que você aprende aqui nessa reunião de prosperidade com Deus é isso. A primeira coisa que nós fazemos é um clamor para arrancar a tristeza, a dor da alma, a aflição. Apresentamos a vida financeira, os funcionários, os concorrentes, as pessoas que te devem, as pessoas que você deve diante de Deus. Pedimos forças, orientação e sabedoria e, no final, tem uma palavra para a sua alma.
A palestra é voltada para cuidar da sua alma. E uma vez você obedecendo, uma vez você vindo, Deus ele vai, com certeza, te honrar. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu quero colocar agora para que você assista mais histórias, mais depoimentos de pessoas que chegaram aqui segunda-feira com a vida financeira lá embaixo e mudou através da fé. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Yutaka. E a senhora? Bianca. O que aconteceu vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus? Qual a resposta? A terceira segunda-feira que a gente decidiu vir, as portas se abriu, pastor. Inacreditável. A gente vinha quarta e domingo. As coisas começaram a se apertar, a gente falou, não, vamos para a guerra. Agregamos a sexta e a segunda. Na terceira segunda que eu vim aqui, as portas se abriram. O que estava amarrado? Os negócios? De uma venda que eu fiz e as coisas que estava dando tudo certo, do nada começou a dar tudo errado. Travou tudo, a agenda pararam e demorou para entender, né? Porque estava dando tudo errado. Até falei para minha esposa, falei, não, Bianca, tem alguma coisa errada. Aí eu lembrei lá atrás, lá que eu vendi uma casa, segurei o valor, que era alto. Eu falei, não, depois eu pago. Aí ficou nessa, depois eu pago. Foi indo. Aí fiz o sacrifício, botei em dia. E também a gente começou a participar mais, ajudar mais na obra. Ela virou evangelista, eu vou ver se eu faço o curso também. E a gente começou a se envolver mais com a obra, fazer mais para Deus, né? Porque quem precisa de Deus sou eu, não é Ele que precisa de mim. A gente não é nada, né, pastor? Outro imóvel que a gente tinha, foi 3 dias, né, Bianca? Não deu uma semana, o imóvel está parado mais de não sei quantos anos parado lá, pastor. Foi vendido. Deu certo? Deu tudo certo. Bianca, compensa a pessoa obedecer? O segredo está mesmo na fidelidade? Sim, senhor. Obedecer. Colocar em prática. Dá certo. Dá certo. Eu quero que muito mais aconteça na sua vida e que você nunca quebre o seu pacto. E não pare de vir segunda-feira, tá bom? Muito mais vai vir. Que essa pessoa que está assistindo agora, você entenda e veja a importância de você ter palavra e ter um pacto com Deus. Deus abençoe a sua vida. Seu nome? Paula. Qual foi a vitória depois da aliança, Paulo? Bispo, antes do pacto, eu sou advogada, né? E eu tinha uns complexos, eu tinha medo, eu achava que eu não ia conseguir. Eu trabalhava para meu pai. E por que eu trabalhava para meu pai? Porque eu achava que se eu fosse procurar emprego, ninguém ia me contratar. E o meu pai tinha uma empresa e falou assim, Paulo, por que você não faz direito? Aí eu pensei, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, vamos fazer direito. E aí comecei a trabalhar com meu pai. Só que era uma vida limitada, eu tinha salário, ele até falava, faz isso, faz aquilo, e eu só fazia o que ele falava. Eu não acreditava em mim. Era muito segura? Era muito insegura. E quando mudou? Quando o meu pai estava fazendo o pacto, e Deus deu a direção para ele fazer outra coisa, e falou, Paula, eu vou mudar de ramo, e você vai ter que fazer outra coisa da sua vida, vai procurar emprego. Eu falei, mas de novo, procurar emprego, eu não quero. Então, eu falei assim, eu vou começar do zero com aquilo que ele me ensinou, porque eu estava no comodismo, né? De fazer sempre a mesma coisa. E eu comecei. Só que eu percebi que sem eu fazer o pacto com Deus, eu não ia para frente. Então, eu cheguei aqui, fiz aliança com Deus e comecei. De toda segunda estar aqui, aprendendo a confiar em Deus, a fazer tudo que Deus mandava. Hoje, eu tenho uma empresa com mais de 40 funcionários, acredito em mim, confio em mim. Eu entendi que com Deus eu posso tudo. Então, consegui comprar casa, que eu achava assim... Impossível. Eu achava impossível. Para mim, comprar casa, carro, não. Para mim era o meu limite do cartão de crédito só. Então, eu comprei casa à vista, carro à vista, não me falta nada, mas o mais importante é o Espírito Santo. Te deu segurança. Deus abençoe.
Dona Alessandra, qual foi o resultado através do pacto com Deus? Quando eu cheguei na igreja, tem 4 anos atrás, eu trabalhava já para mim, só que estava tudo trancado, tudo amarrado. Então, eu comecei o pacto, fui aprendendo. Quando foi ano passado, aí eu fui trabalhar em empresa, depois voltei de novo. Aí, quando foi ano passado que eu fiz o pacto, primeiro dia do ano, da segunda-feira, e eu fiz aquele pacto na segunda. Quando foi na quarta-feira, eu conversei com a minha amiga, perguntei para ela, tu sabe de algum lugar para trabalhar? Acho que eu vou voltar a trabalhar, né? A senhora queria voltar a trabalhar para os outros? Aí eu conversei com ela, aí eu tinha feito na segunda, aí na quarta a gente conversou e fechamos a parceria. Aí quando foi, eu acho que no outro domingo, a gente já começou a viajar. E o mais incrível foi assim, que naquele final de ano, eu tive uma vontade de conhecer o Templo de Salomão. Eu disse, ai meu Deus, já é tão difícil, mas eu quero ir lá, quero conhecer. E o meu emprego fez com que eu fosse toda segunda, naquele mês que a gente fechou a parceria, a gente estava no templo. Então, praticamente, uma vez no mês a gente vai no templo. Realizou o sonho? Realizei. Valeu a pena? Muito. E vale a pena permanecer no pacto? Vale a pena. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Muito mais vai vir. Amém? Inadimplência em São Paulo supera a média nacional. Quase 70% dos lares terminaram. Brasileiros estão cada vez mais endividados com juros do cartão. 70% dos endividados sofrem com bancos crescem, mas enfrentam inadimplência. O cenário é crítico. O número de inadimplentes aumenta cada dia que passa. Para muitos especialistas no assunto, uma simples reeducação financeira é capaz de reverter esse quadro desesperador. Já se tornou algo corriqueiro encontrar livros motivacionais e cursos ensinando as chamadas fórmulas do sucesso e os passos para se alcançar uma vida próspera e estável. Contudo, o que fazer quando se aplicou todas essas dicas e mesmo com muito trabalho e organização, ainda assim, as dívidas parecem ser um problema insolucionável? Nesta segunda-feira, estaremos realizando uma oração poderosa para abrir todos os seus caminhos. Traga escrito numa folha de papel o valor das suas dívidas e venha nesta segunda-feira buscar de Deus a saída para a sua vida financeira, na maior palestra de prosperidade do mundo. E nós estamos nos preparando porque vai chegar a nova aliança do pacto. E vai ser distribuída em um só dia, em todo o estado. Quando essa aliança chegar nas suas mãos, vai ser só um símbolo do empenho da sua palavra. Você sabe, meu amigo, por que a vida de muitas pessoas não mudam financeiramente? Porque falta acreditar, falta ser constante, determinada nos seus objetivos. Tudo que você está vendo hoje que existe e que nos ajuda foi criado por causa de uma pessoa perseverante. Alguém que acreditou no seu sonho. Você acredita na sua loja? Você acredita na sua empresa? No seu trabalho? Pode ser pequenininha. Você acredita nela? Ela vai crescer. Se você fizer um pacto com Deus, ela vai crescer. E não se esqueça de outra coisa. Tudo que é de Deus começa pequeno e se torna grande. Você não vê nada de Deus começar de cima para baixo. Não, não. O milagre que você tanto precisa, que você tanto necessita, começa com uma ação da sua parte. O mar estava fechado. Deus falou para Moisés, toca nas águas. Foi Moisés que tocou nas águas. E Deus abriu o mar. É um ditado que diz aí fora, eu dou o passo e Deus coloca o chão. Não é isso que as pessoas falam? É isso que Deus quer fazer com você. Mudar a sua vida, mudar a sua história através da fé. Eu te aguardo aqui. Tem uma história aqui, por favor, tem uma história de um vencedor da reunião de prosperidade com Deus que eu gosto muito dela.
Assista e eu volto daqui a pouco. Olá, pastor. Olá, você aí do outro lado. É sempre uma satisfação trazer aqui histórias de sucesso para quem acompanha esse momento. É claro que existem muitas vitórias, mas não há vitórias sem lutas. E o Chico Lima enfrentou várias delas para poder chegar na situação que se encontra hoje. Tudo bom, Chico? Como era a sua vida antes de fazer o pacto? Minha vida antes do pacto era um desastre, né? Nada dava certo. A gente iniciou com uma loja de cosmético, né? Eu e minha esposa, e infelizmente a gente não conseguia vender, não tinha clientes, né? Começou a vir dívidas e aí acarretou vários problemas, quase uma separação, né? Por conta da dívida, e a gente ficou sem eira e sem beira, ao ponto de uma empresa ir cortar a nossa luz, porque a gente não estava pagando. Os vizinhos, né, eles até mesmo chacotavam da gente. Então, para a gente foi terrível, muito terrível. Bom, então muita luta para manter uma loja que era que vocês empreendiam. A gente estava com 2 funcionários, né? Infelizmente teve que ir embora, né? A gente não tinha como pagar eles e era só desastre. Faltando tudo dentro de casa, a gente não tinha mesmo condições de nada, nem mesmo de pegar um ônibus. Essa é a realidade. Você consegue estimar o valor dessas dívidas, aproximadamente? Na época, era em torno de R$22 mil, né? Então, a gente não tinha condições de pagar, porque tinha outras dívidas a ser cumpridas, e a gente ficou mesmo sem ele e sem beira. Como foi que a sua vida começou a ser transformada? É muito forte. Quando a gente fez o pacto, nós recebemos a Bíblia, né? Nós recebemos a Bíblia e ali fizemos um pacto com Deus, eu e minha esposa, e começou a vir as transformações. Deus começou a mudar. A nossa loja, só para te dizer, não entrava ninguém, né? E veio clientes nem que a gente conhecia. Começaram a comprar nossos produtos, né? E aí, bancos começaram a abrir as portas, né? Ligando para a gente. Começou a mudar e, de repente, quando a gente pensou que não, a gente estava bem, graças a Deus. E Deus tem abençoado abundantemente a nossa vida. Me fala das conquistas. Hoje a gente tem o nosso apartamento, a nossa casa confortável, nossos filhos. Hoje a gente pode comer em qualquer restaurante aqui em Fortaleza. Nós podemos passear, viajar. Nós temos nosso carro. E o mais importante do altar foi a direção que nós recebemos, que deu condições de nós comprarmos um grande terreno e ali construímos um prédio comercial, um prédio que vai haver vários apartamentos, pontos comerciais, certo? Então, Deus está abençoando abundantemente. Tudo está mudando, graças a Deus. Chico, e qual é a sua maior conquista? A maior conquista é o Espírito Santo, porque nos deu paz, trouxe sabedoria, trouxe conhecimento. O Espírito Santo para a gente é algo tão precioso que eu posso perder tudo, ficar sem nada, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Obrigada pela sua participação, por compartilhar a sua história conosco. Olha só, que sobrenatural incrível aconteceu na vida do Chico. E você também pode encontrar a saída para o seu sofrimento e ter sucesso nos seus negócios. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe esse testemunho maravilhoso. E eu quero dizer para você, olhando aqui nos seus olhos, esquece o seu passado, o que deu errado, o que você não acertou. Isso tem que ficar lá atrás. Pega esse ano de 2024 e não espera nem segunda-feira. Domingo agora nós vamos ter um evento aqui maravilhoso. Você precisa colocar uma pedra no seu passado. Você precisa se levantar. Você precisa dar a volta por cima. Eu não sei nem porque que eu estou terminando o programa falando isso para você. Mas movido pelo Espírito Santo, eu estou te dizendo que você pode mudar a sua vida
através da fé. Deus te abençoe, eu te aguardo aqui. Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade? Você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Os 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal.